Meu nome é Igor Nóbrega, sou aluno da Universidade Federal de Campina Grande, no Centro de Formação de Professores, Unidade Acadêmica de Ciências Exatas e da Natureza, a UACEM, no curso de Ciências Biológicas. Esse vídeo trata-se da avaliativa da professora doutora Maria do Socorro Pereira, que ministra a disciplina de Sistemática de Fanerógamas. Esse vídeo trata-se da avaliação, né? Como já falei, a professora nos avalia durante o desenvolvimento da produção de essicatas. Essicatas são bastante importantes no estudo da biologia. A botânica necessita de exemplares, de conceitos pré-definidos a partir da identificação. Nesse caso, as essicatas, quando postas em herbários, nos servirão como instrumentos para a identificação de novas famílias, de novas espécies, e logo contribuirão para o estudo da biologia como um todo, mais especificamente na área da botânica. É bastante importante o aluno de graduação em ciências biológicas compreender a importância, bem como os passos a serem seguidos para a montagem, para a produção de suas essicatas. E então agora eu começo a falar sobre os materiais que foram utilizados para a produção das minhas essicatas. No meu caso foi utilizado papel jornal, papel madeira, cartolina, tesoura de poda, tesoura para corte comum, fita crepe, cola, estufa para secagem, livros e caderno de anotações. Esse caderno de anotações também pode ser compreendido como caderno de bordo, dependendo de quem o apresente, né, de quem o utilize, como prefere chamar. Então, todos esses materiais aqui foram alguns dos materiais, os mais importantes para a utilização da prática, para minha utilização no desenvolvimento desta prática. Eles foram muito importantes porque a partir deles eu consegui o bom desempenho, né, o bom desenvolvimento e logo consegui de maneira eficiente fazer a coleta, fazer a fixação e logo a identificação. Aqui eu trago o exemplar, né, do caderno de bordo, algumas das fotos, algumas das anotações que eu fiz durante as minhas coletas a campo. É bastante interessante que o coletor, né, quem esteja coletando, ande com o caderno de bordo para que consiga, durante a coleta, naquele mesmo local, anotar e então garantir a identificação das principais características, as características prévias para, no processo de identificação das espécies, ter êxito na sua prática. Agora eu falo sobre as fases de desenvolvimento e produção das essicatas. No meu caso, eu dividi em estudo de área, coleta, prensagem, secagem, triagem, fixação e identificação. De início eu quero falar sobre o estudo de área, que é uma prática inicial a qual eu tomei, porque se torna mais viável quando você identifica uma área em que possui as plantas as quais você necessita. No nosso caso, plantas de hábito arbóreo, herbáceo, liana e arbusto, né? Então é bastante interessante você fazer esse estudo de área. No meu caso, como vocês podem ver, eu escolhi um local que pertence à minha família, a Fazenda Nova Boa Vista, situada em São Domingos, no Alto Sertão da Paraíba. São Domingos está entre as cidades de Pombal e Aparecida. Então, no Alto Sertão da Paraíba, na cidade de São Domingos, mais especificamente na Fazenda Nova Boa Vista, uma região ribeirinha, a qual me permitiu ter êxitos na observação e logo coleta dos exemplares que logo se tornaram as minhas essicatas. Então foi esse o local de coleta da minha planta, das minhas plantas, né? Na fase de coleta, como eu falei de início, eu pude coletar os 4 tipos de árvores solicitadas. Neste caso, os 4 tipos de plantas, corrigindo, perdão, de plantas solicitadas, né? Arbusto, trepadeira, árvore e erva, né? Nesse caso, eu trago aqui algumas fotos para vocês de algumas das plantas, dos exemplares que foram coletados. Foi um pouco difícil fazer esses registros por fazer tudo sozinho, então algumas das vezes faltou mais fotos para que ficasse mais esclarecidos, muito embora
com o pouco que se tem, dá para compreender perfeitamente as fases e como se foi feito. Aqui eu mostro uma fase seguinte, que é a fase de prensagem e secagem. Do lado esquerdo vocês me veem no laboratório fazendo o processo de prensagem ali, onde eu ia colocando dentro de cada caderno plantas da mesma espécie, né, plantas da mesma família, as plantas que possuíam o mesmo hábito, para que não fosse misturado. É interessante que haja essa divisão. O meu processo difere de alguns de outras pessoas, pois a grande maioria utiliza de prensa para fazer a prensagem e logo a secagem. No meu caso, eu optei por escolher a estufa, né, a estufa de secagem, que após ser previamente prensada, né, foi havendo a aplicação dessa prensagem de maneira compassiva, não foi de imediato, para que então pudesse ir organizando o arranjo das folhas, as posições. Então foi havendo esse compasso. Logo em seguida, na terceira foto, do lado direito, vocês conseguem ver agora uma maior prensagem dentro da estufa, né, com auxílio de papelões. Os cadernos contribuíram bastante para essa prensagem. Nesse caso aqui nós temos a presença de papel madeira, de papelões, né, e dos cadernos. Dentro de cada caderno também havia a presença do papel jornal, que facilitava na absorção da umidade dos vegetais. Seguindo após a fase de prensagem e secagem, a gente dá início à fase de triagem, que é justamente aquela em que é escolhida as melhores amostras dos vegetais coletados. É interessante que se faça essa escolha dos melhores para que então consiga ser observado as maiores características possíveis daquele vegetal. Logo em seguida, iniciou-se a fase de fixação, que é bastante importante. Eu trago aqui 4 imagens acerca desta fase. A primeira sendo da liana, da trepadeira. A segunda da árvore. A terceira da erva e a quarta foto do arbusto. Todas estas com auxílio de alguns materiais bastante importantes. Neste caso aqui, como é evidente, a cartolina, né, para que fosse fixado, a fita crepe, como podem observar na terceira foto, e tesoura de corte comum, como eu falei de início, né, que serviria para cortar a fita, né, os pedaços de fita crepe, as quais foram sobrepostas sobre os vegetais e então fixados. Então assim ocorreu a fase de fixação. Logo em seguida a gente começa a fase de identificação das famílias. No meu caso eu utilizei 2 chaves, como foram solicitado, sendo a primeira chave baseada no sistema de Cronquist, né? E a segunda chave seguindo os passos do APG 4 de Souza e Lorenzi. Só havendo agora uma correção, na imagem que vocês conseguem ver ao fundo, a primeira imagem à esquerda, a chave para as famílias, seguindo o APG 4. E à direita, o sistema de classificação de Cronquist, né? Então a gente parte agora para a identificação das famílias. Nesse caso aqui, a primeira família a ser identificada, ao observar algumas características no sistema de Cronquist, né? Algumas características próprias do vegetal. Eu fui direcionado à chave 11 no sistema de Cronquist, que me levou ao passo 1, flores andrógenas, que me levou ao passo 6, folhas alternas espiraladas, que me levou ao passo 21, folha composta de 2 ou mais folíolos, que me levou ao passo 37, antéreas no ápice dos filetes, que me levou ao passo 38, corona vexilar ou carenal, levando enfim ao passo 106, corola carenal, sendo por fim definida como a família Leguminosae. Então, essa foi a identificação seguindo os passos do sistema de Cronquist. No APG 4, ao observar as características, fui direcionado à chave H, seguindo apenas 3 passos. O primeiro, número 1,
plantas com estípulas laterais, intrapeciolares ou interpeciolares, que me levou ao passo 2, folhas alternas, que me levou ao passo 11, Geniceu unicarpelar ou dialicarpelar, chegando então à família Fabaceae, né? Então, aqui tem a identificação da família, né? A família Fabaceae, também conhecida como leguminose, e então essa foi a identificação do primeiro vegetal, a primeira essicata. Seguindo então é que a gente chega na segunda identificação. A princípio quero mostrar a vocês no sistema de Cronquist, né, que ao observar as características também fui direcionado à chave 14, que me levou ao primeiro passo, observando as folhas compostas, trifoliadas, que me levou ao passo 2, flores andrógenas, ao passo 4, actinomorfas, levando ao passo 6, estames livres, número 7, não espinhosa, levando ao número 8, flores em cachos, levando ao passo 23, até 3 estigmas, levando ao 26, não sendo uma trepadeira, que me levou então ao passo 32, 4 pétalas, definindo como a família Caparidaceae, né? Caparidaceae. Então, essa foi a identificação seguindo o sistema de Cronquist, né? Agora no APG 4, ao observar também as características, a gente vai para a chave HG, sendo então o passo 1, brácteas não transformadas em nectário, seguindo o passo 2, flor com único pistilo, indo ao passo 28, ao número 28, plantas não carnívoras, seguindo para o 30, androceu não tetradínamo, seguindo para o 31, ovário unilocular, indo para o 32, óvulos não numerosos, que me levou ao 63, sépalas dispostas em um único verticilo, que me levou ao 64, flores actinomorfas, que me levou ao 82, Geniceu bipluricarpelar, que me levou ao 91, flores sem androginóforo, que me levou ao 93, plantas sem estípulas. Esse passo me levou ao 115, plantas lenhosas, e então ao 124, cálice de 4 a 8 número, né? Seguindo para o 125, corola tetrâmera, que me levou, portanto, para o último passo, 126, estames em número superior aos de pétalas. Sendo então definida essa planta de hábito arbóreo como Caparaceae, né? Seguindo na identificação, ainda no sistema de Cronquist, agora para essa outra família de hábito herbáceo, né? Uma planta herbácea, a gente, ao observar as características, nós eu percebi que a chave que iria me auxiliar na identificação seria a chave 16, do sistema de Cronquist. Então, o passo 1 foi observar os 4 estames, que me levou ao passo 9, estames de dínamos, que me levou ao passo 13, estileite terminal, seguindo para o 14, folhas opostas ou verticiladas, que me levou ao 17, arbustos ou ervas, levando então ao 19, folha membranácea, que me levou ao 21, corola labiada, que me levou ao 22, Geniceu gambocapelar, seguindo para o 23, folhas simples, em seguida o 24, ovário de 2 lóculos, chegando, portanto, no 25, no passo 25, corola de tubo largo, definida então no sistema de Cronquist como Scrofulariaceae, né? Sendo essa família, portanto, hoje, seguindo as definições do APG4 da família Plantaginácea. Então, no APG4, ao observar as características, fomos para a chave H, fui para a chave H, que no primeiro passo observa-se plantas sem estípulas, no passo 30, logo após o primeiro, né? O número 1 nos levou ao 30. Então, no 30, corola actinomorfos, seguindo para o 85, brácteas não transformadas em nectário, seguindo para o 86, estames em número duplo, igual ou inferior ao de pétalas, que me levou ao 97, ovário bipluricarpelar, sendo então direcionado ao 120, lóculos do ovário 4 pluriovulados, levando em seguida para o 121, passo 121, estames 2 a 4, que me levou para o 122, cálice de alicépalo, chegando então ao 123, folhas rosuladas, césseis. Então, a definição para a família Plantaginácea, né?
Em seguida, a última família a ser identificada, o último vegetal coletado a ser identificado, pertencente à família Rubiaceae. Eu cheguei a essa identificação no sistema de Cronk a partir da chave 20, em que foi analisada algumas de suas características, e ao escolher a chave 20, ao chegar à chave 20, primeiro passo, número 1, flores andrógenas, que me levou ao 4, 2, 4 ou 5 estames, seguindo para o 5, tubo da corola inteiro ou falta, que me levou ao sétimo, o número 7, flores em capítulos ou glomérulos, que me levou ao 8, anteras livres, que me levou ao 9, folhas opostas, sem estípulas, chegando então na família Rubiaceae. Portanto, no APG 4, as características foram direcionadas à chave F. No primeiro passo, número 1, corola gamopétala, que me levou ao passo 2, ao número 2, folhas opostas, que me levou ao número 3, enfim, plantas com estípulas interpeciolares, definindo também como Rubiaceae, pertencente à família Rubiaceae. Aqui está a classificação seguindo as chaves do sistema de Cronk e o APG 4. Agora eu mostro aqui as essicatas prontas, né? Com a identificação, as etiquetas que norteiam, né? Que trazem as informações prévias acerca da família e de algumas características da coleta e também do vegetal. Nesse caso nós temos a trepadeira, pertencente à família Fabaceae. Aqui eu trago para vocês a segunda amostra, a segunda essicata, né? O nome popular sendo o trapiá, que foi coletada no município de São Domingos, né? Aqui, como eu falei para vocês. E então trago aqui também algumas características importantes coletadas e postas por mim. Aqui é a terceira essicata, pertencente à família Plantaginácea, né? O nome popular dela seria a vassourinha ou vassourinha de botão, como é comumente conhecida em quase toda a região aqui. Então, sendo essa a terceira essicata. E por fim eu trago para vocês a última família, a última essicata da família Rubiaceae, né? Esse arbusto, embora ter procurado em algumas regiões, né? Logo com alguns exemplares dela, as duplicadas, não obtive o nome popular dela, e então, sendo esta daqui ainda um enigma, digamos assim, para mim, descobrir então seu nome científico, né? Ou sequer o nome popular. Então minha apresentação resume-se a isso. A produção e desenvolvimento de minhas essicatas seguiram esses passos, utilizando as chaves que foram citadas, bem como os materiais. Agradeço a quem assistiu até aqui e muito obrigado.